Podcast não é só um programa bonitinho, algo para influencer, a gente vive falando isso, né? O podcast é uma forma de tu comunicar. No momento que tu ajudou o cliente a monetizar, tu criou um negócio para ele. Agora o digital não é mais uma opção. O digital é uma obrigatoriedade. Se a empresa não está no mercado digital, ela está perdendo espaço. Estamos começando mais um episódio do Bradcast. Estou aqui com meu parceiro Bruno. Bom dia. Bom dia. E estamos aqui também com os nossos sócios Andrew e Eloy. Vamos falar um pouco aí do que é esse movimento do Bradcast Studios, né, que a gente anunciou não faz tanto tempo assim, e também dessa união com a Elite. E antes de iniciar o episódio, propriamente dito, eu queria convidar todo mundo a deixar um like, compartilhar, porque é muito importante para nós saber que as pessoas estão assistindo, estão gostando. Então, se você puder rolar um pouquinho para baixo, tá no celular, tá no computador, tá na TV, também funciona, e apertar e deixar o like. E também vai aparecer um QR Code aí durante o episódio. Esse QR Code é para vocês nos seguir no Instagram. Boa. É muito importante seguir lá, porque é onde a gente está mais ativo, onde a gente se comunica mais com vocês que estão assistindo aí. Beleza? É isso aí, né? Perfeito, é isso aí. Então vamos lá. Eu acho que para começar da melhor forma, seria legal vocês se apresentarem um pouco para alguém que não conhece o Andrew, para quem não conhece o Eloy, e a Elite também, né? De maneira bem breve. Bom dia, tudo certo? Bom dia. Então falar um pouquinho sobre eu, né? A Elite. Então, me chamo Eloy Dalbello, né? Já fundei a Elite há 16 anos atrás. Nossa missão é promover e impulsionar o negócio online, né, do cliente, né? É fazer com que ele se conecte, né? A nossa missão é conectar marcas e pessoas, então o trabalho mais voltado para o digital também, né? Nascemos digitais, né? Já nascemos Elite digital. E claro, a Elite hoje já tomou uma proporção, né, que dentro do ecossistema dela hoje tem uma produtora de filmes, né? Tem a área de desenvolvimento, né? De programação web, né? Tem toda a parte de redatores, tem designers, né? Então, hoje é um corpo grande, né? Uma e de agência. Podcast agora, e né? E agora, né? Temos um braço aí, né? Importantíssimo, que é um podcast, né? O Bradcast Studios, né? Que está incorporado aí dentro da Elite Digital. Então, um pouquinho da minha história, da Elite, né? E o André aí, parceiraço. Eu fui o primeiro colaborador da Elite há 15 anos atrás. Então, a Elite hoje, esse ano de 2024, completou 16 anos, né? Então, fui o primeiro colaborador e é bacana tu olhar toda essa trajetória, né? Hoje a gente é mais de 35 pessoas no time e olhar todo esse crescimento que a Elite veio crescendo ano após ano, né? Toda empresa, assim, tem seus desafios, mas a gente sempre com sangue nos olhos de querer crescer, de querer entregar o melhor para o nosso cliente, isso é o que nos motiva cada vez mais. E agora com o braço novo, né? O braço do Bradcast, né? Essa parceria que a gente começou a construir ano passado, né? Basicamente ali no mês de maio, junho do ano passado. Acho que foi antes, né? Acho que foi antes, cara. Foi antes. Teve a concepção do EliteCast. O EliteCast foi o quê? Mais fevereiro, março? Cara, eu acho que a gente começou a conversar sobre EliteCast ali em março, abril. No início do ano, né? Pra fazer a concepção, pra daí gerar o que seria o EliteCast, né? Que é o programa de podcast da Elite. E ali, em 2 meses em seguida, a gente lançou. E eu acho que depois que lançamos, 1 mês, 2 meses, talvez, a gente firmou a nossa parceria como empresa. Não, foi mais tempo. Foi mais. A gente começou com o EliteCast em parceria, e aí passou acho que uns 4 meses. Uns 4 meses de trabalho. E aí teve aquela conversa que a gente teve, vamos fazer alguma coisa junto, vamos unir forças e movimentar esse cenário. E aí... Então a Elite foi o primeiro cliente do Bradcast, Foi o primeiro cliente. Então até então... Mensalista, né? O cliente mensalista. E o Bradcast, ele veio sendo, né, gerando todo esse conteúdo por 2 anos e meio.
acredito eu. Mais de 3 anos já. Hoje a gente tá com mais de 3 anos. Na época tinha 2 anos e meio. 2 anos e meio na época ali, né? Uhum. E até então, até naquele momento, o Bradocast não gerava receita ali, né? Uhum. Não gerava. Não gerava. Então, Era mais esporádico, né? Uma parceria, uma coisa assim. Daí onde vinha a receita. E aí foi onde a gente teve a ideia, né? Que hoje o mercado, ele é mercado de serviços. O mercado de serviços, todas as empresas hoje têm, até empresas que vendem produtos, tendem a ir a mercado de serviços, porque é recorrência, né? E a gente pensou, cara, a gente viu que tem corpo, a gente viu que a gente consegue, a gente viu que a gente tem marca, que a gente tem posicionamento, autoridade no mercado. Vamos tentar ganhar alguma coisa com isso, né? E foi daí que a gente começou a ir atrás mais de parceria pro podcast e onde a gente chegou na Elite, né? Isso é até engraçado. A Elite, a gente, como podcast, a gente conheceu muitas agências. Pois é, né? Muitas agências. Não, a gente tava descanteado já, né, A gente conheceu muitas agências. Fizeram vários episódios com mas por outras, ser né? o primeiro cliente, teve um Teve. apego mais... E não é nem por isso, assim, sabe? A gente se conectou mais com as pessoas, né? Não só com vocês, principalmente, mas também com a equipe. Porque é algo que está mais unido, está mais próximo. E nas outras agências, claro que tem isso. Não é diferente, tem isso. Mas na Elite a gente sentiu que foi mais abraçado. Então, assim, cara, e foi o primeiro cliente, a gente se aproximou mais. A gente tentou parcerias também com outras agências, não da mesma forma que foi com a Elite, mas de outras maneiras. Mas com a Elite foi o que a gente conseguiu, a gente teve espaço para entrar, né? Então, cara, se é ali que a gente está se sentindo abraçado, que a gente está vendo oportunidade, é ali que a gente vai entrar. Vamos unir forças, valores os mesmos, princípios, então vamos reforçar isso cada vez mais. E inclusive isso é um dado que a gente nunca falou a público, mas quando a gente começou com o EliteCast, um dos programas que a gente teve lá, desculpa, até confundi aqui. Antes de a gente fazer o EliteCast, a gente teve uma conversa com o Eloy no Bradocast. Isso Tu já veio aqui, né? Sim. Tu já como veio aqui. Convidado do Bradocast. Como Elite, né? Claro, Tu já veio aqui como Elite. Dezembro? Isso aí. Dezembro. E aí lá naquela conversa, depois da gravação e tal, ele comentou algo de podcast, falou que esse mercado, ele tá olhando para esse mercado. A gente sabia que era um mercado muito forte, né? Desgraçado. Né? E aí ele deu uma jogadinha de lado, assim, deu uma batida de bola. Não sei nem se era intencional aqui. Cara, mas olha só, como não era mentira, né? Porque em março a gente lançou o EliteCast, né? Que era um programa, né, André? A gente definiu isso lá dentro da agência. Por que entrar no podcast? Por que fazer um podcast da Elite, né? Porque a gente conseguiria trazer o nosso próprio cliente para a mesa, a gente poderia conversar com eles, a gente poderia mostrar a autoridade que eles possuem dentro do negócio deles também para alavancar melhor as estratégias, né? E, de contrapartida, isso ia beneficiar também a Elite Digital. Então, a gente ia promover o podcast da Elite em cima dos cases da Elite Digital. Então, isso é uma estratégia de marketing para a Elite. Então, quando a gente viu que isso fazia total sentido, e o estalo foi no convite. Então, vocês me convidaram, eu troquei uma ideia lá dentro da Elite com o André, com o pessoal do marketing, e falei, cara, olha, fui convidado lá num podcast. E dali, cara, surgiu assim já um insight. Poxa, será que a Elite não poderia criar o EliteCast? E aí a gente começou a falar, a movimentar. Então, assim, realmente, eu já tinha... Foi intencional aquela conversa pós-episódio, porque a gente já tinha... Porque vocês convidam uns 15 dias antes, né? Mais ou menos. Até mais. Até mais. Um mês antes, porque a agenda estava cheia e até era final de ano, me lembro. Então, eu fui pensando nisso ao longo do tempo, ia conversando com as pessoas. Então, o EliteCast, depois do convite de vocês, começou a fomentar dentro da nossa estratégia de marketing da própria agência, cara. E aí, é fato, né? A gente nem tinha fechado essa nossa sociedade, a gente não tinha virado sócios ainda, mas a gente já tinha contratado o serviço do Bradocast, porque... Antes disso veio, cara, a gente vai querer ter um podcast. A gente vai querer ter o EliteCast. Então, foi assim que surgiu, né? Foi bem natural, né? Foi natural. E engraçado que quando a gente começou com o podcast aqui, podcast na nossa região não existia. A gente foi pioneiro na nossa região. Então, isso já nos deu uma autoridade muito forte no mercado, né? E quando a gente criou o EliteCast, na nossa região também não existia nenhum podcast de agência. Inclusive,
o EliteCast foi uma das pioneiras a ter o podcast próprio, né? E foi pioneira a ter serviço de podcast agora com a nossa parceria. Exato. E engraçado, depois a gente foi analisando o mercado, foi vendo o mercado. Diversas outras agências do nosso mercado foi criando também a sua vertente de podcast. Então, entendendo o mercado, né? Foi entendendo o mercado. Então, para ver que a gente conseguiu antecipar o movimento, tá posicionado, e a gente tem que utilizar isso para crescer cada vez mais, né? Isso que tu falou, acho que é bem verdade, cara. A Elite, eu acho que foi a primeira agência que criou seu EliteCast, né? O seu próprio podcast. E depois disso, viu o sucesso que isso deu dentro da nossa carteira de clientes e já se estendeu para trazer como um braço, criar um estúdio como esse dentro da própria agência. E hoje, cara, quando eu venho com um cliente, né, visitar a nossa sede nova e eles enxergam um estúdio de podcast aqui dentro, eles, cara, é uma das únicas agências coisa, né? Que eu visitei que possui toda essa estrutura aqui, né? Então, isso engrandece também, né? A prestação de serviço da agência aí, né? Valoriza muito. E tanto que a gente fala que podcast não é só um programa bonitinho, algo para influencer. A gente vive falando isso, né? O podcast é uma forma de tu comunicar. E foi isso que a Elite identificou lá no começo. Eu e o Carlos, a gente começou o podcast anos atrás pra gente fazer conteúdo, pra gente conversar com as pessoas. Depois a gente, através desse conteúdo, a gente começou a perceber, olha, é possível crescer uma base, é possível crescer seguidores, é possível entregar valor ao mercado. Talvez empresas deveriam fazer isso também. Porque o que a gente mais vê hoje são empresas que o dono conhece tudo do negócio. Se tu tá numa reunião com ele, ele fala tudo. Só que se ele vai gravar um story, se ele vai gravar um videozinho falando sobre a empresa, não sai. Ele não consegue. E o podcast é uma maneira natural de fazer isso. E foi isso que a gente identificou quando a gente falou com a Elite, vocês querem criar conteúdo, porque a Elite, com certeza, naquele momento, ela queria mostrar mais sobre a Elite, mostrar mais os clientes. Promover a marca, né? Promover a marca. E a maneira mais fácil de fazer isso é com naturalidade. É através de um podcast. E falar mais do marketing em si também, né? Com os nossos especialistas, né? Exatamente. Então, falar mais das tendências, do que está acontecendo nesse mundo digital. Então, o intuito também era esse, não só trazer clientes para mesa, né? Perfeito. Porque é muito mais que isso. É uma maneira de tu conversar, cara. É gravar uma reunião, digamos assim. É isso que o podcast proporciona, né? Cara, é tu colocar as pessoas na mesa e conversar. Não é aquela pressão de tu pegar o celular e gravar um stories e tu ficar se vendo. Não é algo forçado, né? Cara, isso dá pesadelo até de tu pensar em fazer isso. Tanto que hoje, um dos maiores medos das pessoas, do ser humano, é falar em público. Ainda é falar em público. É falar em público. Eu sinto ainda, a gente convida, né, alguns clientes para vir à mesa do EliteCast, né? E eles trazem à tona essa timidez, esse fato de nunca ter falado para as câmeras. E aí a gente comenta, cara, o podcast, tu nem nota que tem uma câmera te gravando. Tu vai conversar com uma pessoa, tu vai dialogar, tu vai falar sobre a tua essência, sobre o teu trabalho, sobre os teus diferenciais. E é ali que a gente capta, né? Os cortes que depois servem para utilizar, né, para a estratégia de marketing desse cliente, né? Sim. Então, acho que uma das grandes sacadas também de um episódio de 40, 50 minutos são os cortes que eles geram ali, né? Aqueles cortes que viralizam no digital, no TikTok, no LinkedIn, no Instagram, né? É onde tu puder divulgar esse vídeo, né? Então, sim. Aí também vem E até falando de redes sociais, né? Recentemente tá sendo feita uma alteração no algoritmo do Instagram, como ele funciona, né? Onde, hoje em dia, né? E há tempos atrás, o que era feito? Tu pegava um conteúdo, tu replicava ele, fazia um react, gravava alguma coisa em cima de conteúdo de outra pessoa e o teu conteúdo era entregue, muito entregue. Só que hoje está sendo uma alteração no algoritmo onde o conteúdo genuíno, ele é mais recompensado. O conteúdo original, o conteúdo que é teu e não copiado. Isso é uma mudança que tá acontecendo e que vai acontecer pra frente nas redes sociais. E o que é mais genuíno do que tu tirar um cortezinho de uma conversa? Porque quando tu fala com uma câmera, tu não é genuíno. Tu é uma imagem forçada, tu é algo que tu personagem, não é. Né? Tu segue um roteiro que tá lá atrás da câmera, exatamente, né? Tu segue uma pauta. Exatamente. E um podcast não, né, cara? A nossa conversa tá... De uma forma natural, né? Conversada. Isso é o que vai bombar. E o ponto bom do podcast é que é exatamente isso. É isso que a gente entendeu como ferramenta. Que grande parte dos podcasts, eles têm a sua fama pela visualização. Mas a gente consegue utilizar, a gente traz a nossa fama
por ser uma ferramenta. Porque o que é? Quando a gente está numa conversa, ela é genuína, ela é natural, e no podcast, a venda, ela acontece de forma natural. Tu não tem que chegar pra pessoa, forçando, né? pegar no braço e dizer assim, ó, compra. Vamos comprar, te dou uma consultoria, compra aqui, que isso aqui funciona, isso aqui dá certo. Podcast não. Sabe por quê? Porque o podcast, primeiro tu agrega, primeiro tu entrega valor, primeiro tu gera conteúdo, primeiro tu dá de graça e depois tu sofre a venda. Porque geralmente nos negócios tu tem que, vamos lá, compra aí, compra de mim, né? Vamos fazer negócio. Primeiro tu empurra a venda para depois agregar. Vim com o teu serviço, vim com o teu produto, mas no podcast é diferente. É o inverso, o caminho é inverso. Então a gente já entrega valor, né? Entrega valor para depois realizar a venda, que seria aquela venda indireta, né? Seria aquela venda natural. Tu vem aqui, fala bem de uma coisa, fala bem de uma marca, fala bem da Elite. As pessoas vão, cara, ouvi falar essa Elite lá no podcast, fica na cabeça. Cara, isso a gente já tem isso na experiência, né? A maioria dos nossos episódios de EliteCast, o cliente dá um depoimento sem querer na mesa, ele fala, depois que eu contratei a Elite, eu alcancei tal resultado, criamos nossa marca, desenvolvemos nossa loja virtual, nosso aplicativo e aí deu o resultado. Quando ele fala isso aí, a gente usa como estratégia de marketing na agência. A gente pulveriza isso dentro das nossas redes sociais. Naturalmente, outras pessoas, outras empresas que estão buscando orçamento com a Elite, elas vão visualizar, elas vão ver aquele depoimento genuíno, aquele depoimento que saiu da mesa, né, que o cliente mesmo falou. Né? E isso é diferente daquele depoimento que aparece no Google. Esse depoimento é diferente daquele que tem no site. Isso. Porque esse depoimento não é uma escrita que... É um roteiro. Algumas pessoas até duvidam. Isso aqui foi forçado, né? Forçado. Pediram pra fazer esse depoimento. No podcast não existe isso. Porque é a pessoa lá falando, né? Tu nota isso, né? Tu enxerga que é um depoimento natural, que não é um depoimento forçado. E é por isso que é tão importante essa maneira de formato de conteúdo, né? O vídeo, a voz. Porque hoje em dia, cara, o ChatGPT cria qualquer texto. Entendeu? Ele pode pegar um depoimento de um cliente que falou assim, muito bom serviço, e transformar em, nossa, o melhor serviço que já tive, muita confiança. Só que um vídeo, cara, tu tá vendo a pessoa falando, aquilo é ela. Mas, cara, vai ficar muito melhor nessa alteração do algoritmo aí, porque vai divulgar mais ainda informação genuína, não informação de roteiro, né? E a IA tá aí por trás para buscar também esses trechos que são roteiros, né? E não entregar tanto quanto um genuíno, né? Total. Isso tende a beneficiar ainda mais o podcast, né? Tende a dar mais visibilidade pro formato de podcast. E é aí que eu enxergo que a gente está iniciando num novo mercado digital. Porque agora, essa é a minha visão, vocês são mais especialistas do que eu para falar isso, mas agora o digital não é mais uma opção. O digital é uma obrigatoriedade. Se a empresa não está no mercado digital, ela está perdendo espaço. Ela está perdendo venda. Ela está perdendo autoridade. Então ela precisa estar posicionada no digital. E disso utilizar todas as ferramentas que estão disponíveis, o tráfego pago, Google Ads, podcast, né? E cada uma tem uma finalidade diferente. E essa mudança do algoritmo, estava dando uma estudada, vai também ajudar as contas pequenas, né? Os perfis pequenos que não têm tantos seguidores, né? Porque hoje, quantos clientes nossos se desmotivam quando eles enxergam os seguidores do seu próprio perfil, né? Eles acabam olhando clique, views, algo nesse sentido, e aquilo ali não é resultado 100%. Não é. E aí, muitas vezes, tu pega um perfil, né, gigantesco aí, sei lá, 200 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, e aí tudo que o cara falar, o algoritmo ia entregar, e tava certo, né? Sim. Agora não, agora aquele perfil que tem 100 seguidores, se tiver um conteúdo genuíno que agregue valor, ele vai entregar da mesma força que entregava aquele de 1 milhão de seguidores. Então, isso também vai dar uma equilibrada, né, nessa questão de ego, de seguidores. Sim. E de É que também aí tem um pulo do gato, né? Porque geralmente esses grandes perfis, eles investem em tráfego nesses vídeos, né? É por isso que conseguem também um resultado muito grande. Não adianta, é o conjunto, né, cara? Então, é isso aí. Não adianta só estar num canal e achar que tu vai ter resultado. Tem que estar em todos os canais, tem que estar movimentando o teu negócio, tua empresa. A soma de tudo isso, né, um negócio vai ter resultado esperado. E foi isso que a gente pensou
Primeiro a gente pensou em nós, provavelmente vocês pensaram da mesma forma, e depois a gente se juntou e alinhou esses pensamentos. Cara, vamos transformar isso, o podcast, em uma empresa, em um negócio, com o objetivo de posicionar e melhorar o marketing das empresas, né? Foi daí que surgiu a nossa parceria. Eu acho que foi bem isso, porque do primeiro momento, como a gente falou, cara, antes tinha o EliteCast e tinha o BradoCast. Eram 2 podcasts. Perfeito. E aí disso a gente viu a importância e criamos uma empresa, né? Hoje, sim, o BradoCast Studios, ela é uma empresa que fomenta, que produz episódios para quem quer construir o seu podcast. Sim. Então você, né, que está nos assistindo hoje e que pensa em ter o seu próprio, né, podcast, temos toda a Elite Digital para trabalhar uma identidade visual, uma marca, né, fazer um tráfego pago, mas temos agora aqui o BradoCast Studios, né, que a gente pode desenvolver, gravar, editar, colocar legenda, fazer a pauta, montar o planejamento, toda a nossa expertise aí de mais de 150 episódios, né, para agregar em cima do seu, né? Então essa foi... É por isso que nasceu o BradoCast Studios, né? É isso aí, esse é o objetivo. Justamente com a nossa experiência em podcast, que querendo ou não, a gente começou onde ainda o mercado estava no início, né? Pô. Então, cara, a gente passou por muita mudança nesse período. E quando a gente fala de mercado digital, muda de uma semana para outra, né? A estratégia, o pensamento muda de uma semana. Então, a gente conseguiu se adaptar até hoje e permanece no mercado até hoje. Tanto é que, na região, a gente é o único podcast que sobreviveu a toda essa transformação aí de 3 anos. A gente já viu inúmeros podcasts iniciando, sendo muito bom, muitos patrocínios. 3 meses depois não existia mais. É verdade. Isso foi um movimento que aconteceu muito aqui na nossa região. E a gente diz, por que essa turma tá parando de fazer, né? Será que é porque não tem onde gravar? Será porque é caro? Por que será que eles não estão conseguindo tocar o podcast para frente? E a gente percebeu, porque não tem experiência. Porque não sabe o que fazer num podcast. Hoje, os estúdios, eles se posicionam da seguinte forma: tu vem aqui, tu grava e tu vai embora. E a gente te entrega o que tu gravou aqui e tu faz o que tu quiser com esse material. Entrega pra tua agência e acabou, né? Não se preocupa ali. Daqui um pouco nem agência tem. Nem agência tem. Então vem aqui uma empresa, vem aqui uma pessoa que quer criar. Nem sabe o que fazer com aquele material, né? Não sabe. Não tem um direcionamento. Tava no calor do momento, criou um podcast e tá aí agora. É isso que eu faço? E aí a gente... Hoje o BradoCast Studios entrega tudo isso aí, né? Exatamente nessa dor das pessoas de, cara, eu quero fazer meu podcast, eu sei o que o podcast pode fazer para a minha marca, para a minha empresa, para o meu posicionamento pessoal também, que funciona muito, né? Para o posicionamento pessoal. E a gente vem exatamente nessa vertente, cara. A gente vai te ajudar a montar o teu podcast, a planejar o teu podcast, a estruturar o teu podcast, inclusive até com dicas para conseguir patrocínio. Como que eu vou fazer patrocínio? Né? Como que eu vou monetizar o meu podcast? Cara, a gente te ajuda. Ó, a gente não vai te dar o patrocínio, né? Querendo ou não, a gente não consegue te dar o patrocínio. Mas agora a gente vai te ajudar a conseguir o patrocínio. Cara, pra pensar, né? No momento que tu ajudou o cliente a monetizar, tu criou um negócio pra ele. Criou. Né? Criou uma nova vertente pra ele. Tu criou um negócio novo pra ele que já remunera, né? Que já remunera e que distribui. Né? E o legal que eu acompanho, a gente, né, nas nossas reuniões, a gente faz sempre a análise, né, de como a gente vai ao mercado, né? Um go-to-market, né? Como a gente lança o nosso negócio. E a gente desenvolveu aí planos, né? Que a gente consegue, né, atender clientes em números de episódio, né? A gente pode atender ele num ano, em 6 meses, em 3 meses. A gente pode atender ele numa possibilidade de só cortes, né? Dependendo qual é o negócio dele, a gente pode só entregar os cortes, não precisa o episódio inteiro. Então, eu vejo que a gente também, como estúdio, né? Eu digo empresa de produção de podcast, tá amadurecendo semana após semana, cara. Entendendo também a dor do cliente, porque é um mercado novo que a gente tá criando. Né? É difícil chegar assim, um cliente aqui na agência e dizer, eu quero um podcast. Eu quero criar meu próprio podcast. É muito difícil. A gente tem que ainda educar ele, mostrar o que é o potencial do podcast. O valor. E olha só que coisa interessante. Muito legal que tu comentou isso. O Brasil hoje é o maior telespectador, consumidor de podcast do mundo. Do mundo. Ano passado, 2023, ele era o 3º maior.
E olha que 2023 foi um boom gigantesco de podcast. Sim. Desculpa, em 2022, né? A gente tá sempre falando do passado. Em 2022 teve um boom gigantesco. O Brasil foi o terceiro. 2023, o dado foi atualizado. Primeiro lugar do mundo em podcast. E aí, isso é legal. Nos Estados Unidos, foram investidos mais de 2 bilhões de dólares. Ou seja, quase 10 bilhões de reais em anúncios em podcast. Então a gente está aqui conversando e eu falo brevemente de uma marca parceira. Cara, 10 bilhões de reais investidos nos Estados Unidos. Cara. Sendo que ele tá, sei lá, no 5º, 6º país com o que mais consome podcast. Então, olha o mercado que o Brasil tá montando para podcast, né? E a gente não pode ficar fora disso. As empresas não podem ficar fora disso. Porque senão vai acontecer que nem aconteceu lá em 99, que nem aconteceu mais há pouco tempo na pandemia, né? Crise do .com. Cara, as empresas estavam ainda com receio de entrar na internet. Só que quem entrou na internet se deu muito bem. Olha a Amazon aí. Foi o primeiro, pioneiro no e-commerce, né? Na venda online. Olha isso aí. Olha só. E olha o que eles são hoje, né? Uma das maiores empresas do mundo. Então, a gente tem que utilizar o podcast como uma ferramenta. E é isso que a gente trata aqui. Ele pode ser utilizado como uma ferramenta para vender, ele pode ser utilizado como uma ferramenta para se posicionar, ele pode ser utilizado uma ferramenta para gerar autoridade. Então, o nosso diferencial, ele encaixa exatamente nisso. Em transformar o podcast da maneira que o cliente quer, o objetivo que ele quer atingir, né? E isso aí também é muito importante, né? A gente não basta se posicionar, não basta estar presente, tem que estar posicionado bem. Porque a gente vê muitas empresas aí que tem uma conta no Instagram, que tem um site, cara, horrível. Post lá de 2021, umas coisas abandonadas, que não passa confiança nenhuma. E posicionamento digital tem a ver com confiança. Em mostrar pro teu seguidor, pro teu possível cliente, que tu tá ali com ele, que tu tá presente, que tu se preocupa com ele. E o conteúdo nada mais é do que uma maneira de tu mostrar que tu entende do teu mercado e que tu se preocupa com o cliente. É isso. Ponto. É se posicionar bem. E é um mercado que cresceu bastante nos últimos anos e vai crescer cada vez mais, né? Então, esse mundo de podcast, cara, vamos dizer que é recente, né? É recente. Quem se posicionar agora já vai ser na frente dos concorrentes, né? Pegar aquele time certo. Exatamente. Cara, se eu entrar antes com o meu negócio, eu vou ser na frente dos outros. É que é aquela questão do pioneirismo, né? Geralmente, sempre quem é pioneiro tende a estar mais bem posicionado, tende a receber grande parte do reconhecimento quando aquilo crescer. Geralmente, quem é pioneiro consegue se posicionar dessa forma, principalmente quando a gente fala de mercado digital. Cara, isso que tu tá falando faz todo sentido, porque, assim, eu fiz um remember aqui de todas as novas tecnologias que foram lançadas aí desde quando a Elite tá no mercado, então desde 2008. E, naturalmente, o ser humano, ele nega no primeiro momento. No primeiro momento, quando vem uma nova tecnologia, uma rede social nova, uma tendência nova, o ser humano nega. Principalmente o brasileiro. O brasileiro, ele diz assim, não, isso aí não vai funcionar. Não, isso aí... Vamos esperar mais um pouco, vamos ver. Ninguém tá fazendo. Ninguém tá fazendo, por que eu vou fazer? Né? Então, todas as redes sociais, se tu parar pra se recordar, cara, tu tem lá o Orkut, lá atrás. Aí depois veio o Facebook. Cara, ninguém imaginaria que o Facebook iria passar o Orkut, porque era uma febre. E aí depois veio o tal do Instagram. E aí a fama do Instagram é a fama que hoje tem o TikTok. Ah, não, é só aquela gurizada que não é consumidora, aquele... Não é o meu cliente, né? As pessoas não usavam. Cara, eu tô falando de 2014. E tem gente ainda que... 15, E tem gente que ainda acha que, por exemplo, a rede social TikTok é ainda uma rede social só para dancinha, só para... Mas e, cara, isso. É uma rede social que cresceu muito nos últimos anos e ali dentro tá gerando negócio. TikTok paga. E tem empresas que não tá. TikTok paga. Mas, Andrew, eu era esse cara. Eu dizia, cara, TikTok é só pra dancinha. É um besterol da gurizada dos 10 anos de idade. Só que é isso que eu tô falando. Toda vez que vem uma tecnologia nova, uma rede social nova, uma possibilidade como um podcast, a gente nega. O ser humano é assim. Se agora
surgir outra rede social, sei lá, qualquer outra rede social aí, ou uma tecnologia nova, o que tu vai dizer? É nova, sabe por quê? É as cabeças mais abertas que entram nesse mercado primeiro. Quem é a cabeça mais aberta? É um jovem. É alguém ainda que não conhece muito de mercado. Que acredita na... Mas também que não conhece muito de mercado. É a gurizadinha que vai entrar na nova rede social. Uhum. É E eles alguém de trazem 10... a tendência deles. Eles trazem a tendência. Então, é alguém de 10, 12, 14 anos. Porque eles não têm crenças limitantes. Quem tem é nós. É. Já estamos com 30, 40, 50 anos. É. Aí, quando é lançada uma tecnologia nova, quem são os primeiros a entrar? É tu? É o Carlos? Não é. É as crianças. É as crianças. E elas de vão 10, fazer os 12. conteúdos deles. E eles vão fazer os conteúdos deles. E aí é isso que por um tempo viraliza. Aí tu diz assim, TikTok é só dancinha. E foi só dancinha. Não tem como a gente negar. Uhum. O Instagram também foi só dancinha. Só que depois vira negócio. Exato. E isso que a gente, como empresário, aqui tem que ter na cabeça. Que o TikTok hoje, sim, é uma rede social que remunera, que tem patrocínio, que entrega conteúdo que pode ser usado para fomentar negócio. O LinkedIn também foi assim no início. Uhum. Ninguém confiava no LinkedIn. Uhum. Hoje é uma das maiores ferramentas voltadas para negócio. Cara, eu fui em evento em São Paulo que o pessoal não acreditava no LinkedIn. Até eles lá falavam, o LinkedIn ainda é uma rede social que não está madura. E é natural esse movimento. E eu vejo isso também no podcast. Talvez nós estamos vivendo isso hoje, no podcast É isso aí. ainda. Mas logo, logo é todo E mundo a vai gente fazer. pode pegar até como exemplo a marca Bradocast, né? Que ao longo desses 3 anos aí veio gerando conteúdos de valor, né? Uhum. E hoje tem mais de 50 mil seguidores orgânicos, né? Então esses vídeos aí alcançaram muitas pessoas, né? De forma orgânica, sem investir um centavo Sem investir um- em tráfego pago. Isso aí é o que o podcast pode gerar para as pessoas. Porque o que acontece? Geralmente, quando a gente faz uma publicação estática, ela não alcança muitas pessoas. Porque é o objetivo daquilo. O objetivo é para alcançar uma rede limitada. A menos que tu faça um tráfego. Só que o podcast não. O objetivo do podcast é tu alcançar o maior número de pessoas possíveis. Com os cortes. Com os cortes, cara. Tu lança um corte na internet, se aquele corte tá bem editado, se aquele corte gera interesse das pessoas, cara, aquilo lá pode alcançar milhões de pessoas. Uhum. Claro que muitas vezes é uma loteria. Será que vai dar certo? Será que não? Mas Sim, com nem todo vídeo constância- vai... Vai bombar. se tu bota lá 100 vídeos, será que um não vai dar certo? Uhum. Um não vai dar certo? Será, cara? A chance é baixa de um não dar certo. Um provavelmente vai dar certo. Então, assim, é com constância. E isso eu tô falando sem investimento. Não, orgânico, né? cara? Orgânico. Isso aí. Agora, se é orgânico, cara, tu bota 10 vídeos, 2 vai dar certo. Uhum. Com investimento, né? Só que aí e tu tá pagando por aquilo. A palavra que tu falou, constância, é extremamente importante. Porque que nem o André falou, hoje a gente tem mais de 50 mil seguidores no Instagram do Bradocast. Mas não foi em um ano que a gente conquistou isso. Não foi em 2 anos que a gente conquistou isso. Foi criando toda essa bagagem pra dentro de um período a gente começar a crescer mais, a alavancar. Mas não foi aquele conteúdo que a gente postou depois de 2 anos e meio produzindo que Sabe o que eu vejo? toda a base. Eu vejo isso também, o amadurecimento do cliente entender o que tu faz. Porque se tu faz só 5, 6 episódios de podcast sobre o teu negócio, cara, o cliente tem 200 mil coisas na vida dele para resolver. Ele não tá assistindo todos os teus episódios de podcast, ele não tá nem entendendo o que tu tá fazendo. Depois de 2 anos, a audiência entende o que é o podcast. E eu vejo isso até no EliteCast, cara. Hoje, até eu converso muito com os clientes, eu pergunto, cara, vocês estão nos acompanhando, vocês estão seguindo lá o nosso podcast? Nem sabem que a gente tem. Nem sabem. A maioria não sabe que a gente tem ainda. Porque, cara, eles vivem no mundo deles, a gente vive no nosso, é muito corrido, é um cotidiano muito grande. Então, tu precisa ter constância, tu precisa ter tempo, né? Então, é isso. Esse é o convite que a gente faz também até para quem tá nos ouvindo, né? Cara, montar um planejamento, colocar e produzir o teu próprio podcast, cara, tem que já estar pensando a longo prazo. Tu não pode... é da noite pro dia. Não pode estar pensando a curto prazo. Exato. O que tu tá pensando pro teu negócio para daqui 2 anos, 3 e 5, né? Cara, tu já tem um planejamento para esse período? Embute um podcast ali, trabalha com uma agência de tráfego pago, trabalha com a Elite Digital, com o Bradocast, mas não a curto prazo, né? A longo prazo. E esse exemplo que tu deu é muito bom, porque tem clientes que não sabem. Não Mas sabe. no momento que eles descobrem É. e vê o teu conteúdo e descobre que tem o EliteCast, por exemplo,
O que a Elite sobe na régua pra esse cara é outra coisa. É outra coisa. É outro nível. Cara, eles estão se preocupando com o cliente, estão fazendo conteúdo. Minha agência Cara, entrega mais isso como e diferencial entrega mais também. Isso, cara, vira uma relação, tu ganha um cliente ali. Pode ser que ele não feche nada naquele momento, mas depois, com a confiança dele, ele vai fechar alguma coisa, tu entendeu? Porque tu cria aquela credibilidade no mercado. Tu não é só mais uma empresa que tá ali fazendo o mesmo serviço da outra. Cara, tu é uma empresa que mostra que tu é referência, que tu tem um conteúdo. E que Especialistas tu se também nisso, né, Isso aí. cara? Eu acho que vamos nos valorizar, né, cara? Mais de 150 episódios gravados. Quando a gente coloca um cliente aqui na mesa, a gente dá uma consultoria, né, cara? Vamos falar a verdade. A gente ensina o cara, a gente dá uma consultoria, a gente pega o cara na mão e grava todo, faz as pautas, monta tudo, faz os cortes. Faz edição, faz a publicação. Cara, a gente tem que valorizar também. Então, a Elite, como corpo, entrega expertise dentro do negócio. Não é, vamos criar o podcast aqui da Elite e a gente começa tudo amador, ninguém sabendo nem ligar uma câmera. Cara, pelo contrário, a gente já começa com 150 episódios no ar. Quantas horas é isso, cara? Né? De gravação, de edição, de trabalho, né? De estratégia. De estratégia. Principalmente estratégia. Porque o que tu falou antes foi perfeito também. O TikTok é rede social de dancinha. Claro, para algumas pessoas realmente é. Mas para outras pessoas é negócio. Isso aí. O que tu tem que achar? O teu público. E tu não vai atingir todo mundo. Esquece essa ideia que tu vai ser o Flow, que tu vai ser o Podpah, que tu vai alcançar milhões de pessoas. Porque, cara, daqui um pouco o conteúdo da tua empresa não é para milhões de pessoas. Mas se tu consegue captar aquelas 2.000 pessoas que podem ser teu cliente, quanto de negócio isso não traz para ti? Tu não vai ser o novo Whindersson Nunes, cara. Mas tu consegue atingir o teu público ali. Com uma estratégia bem posicionada, com um conteúdo bem feito, com algo que é direcionado para o teu público. Hoje, qual que é a maior rede social que a gente consegue converter para vendas? Instagram. Instagram hoje é a maior. Se tu entra lá no Instagram, 80%, 70% daquilo que aparece é vendas indiretas, né? É uma ferramenta de vendas. Só que como é que ele começou o Instagram? Cara, ele começou para compartilhar momentos. Lá no início, lá 2016, uma rede social pessoal para te compartilhar. Nem tinha o Ads, cara. Na verdade, o Instagram lançou... A rede social começa sem Ads. Começa social. Depois vira comercial. Aí... Hoje em dia é shopping. Tá, mas cara, a gente tem que aprender com isso, né? Então, tu começa genuíno e depois vira negócio, né? Total. Então, isso é uma das dicas que a gente também quer deixar aí para quem tá nos ouvindo. Cara, crie seu podcast genuíno, comece genuíno, mas depois vira negócio, monetize seu negócio, né? E claro, com a ajuda, né, do Bradocast Studios, das pessoas e da Elite Digital para fazer isso. Isso aí. Né? Vamos aprender com os gigantes, né? Isso aí. Afinal, a gente... Olha só o que a gente montou aqui. A gente montou um monstro aqui, né? A gente uniu o maior podcast da Serra Gaúcha com uma das... Não vou dizer a maior, mas uma das maiores expertises em podcast da nossa região, com uma das principais agências de marketing da Serra Gaúcha. Isso é nítido. A gente uniu os dois e a gente virou um monstro, porque a gente pode auxiliar o cliente a fazer o podcast dele, e aí o cliente vai pensar assim, mas eu preciso refazer a minha marca. Tem a Elite junto. Pode contar com a Elite para te auxiliar nesse processo também. Preciso fazer tráfego pago, preciso vender mais na internet. Vou começar com podcast, vou começar com tráfego, com Elite, depois evoluir para um... Sabe? A gente criou um ecossistema que se une muito bem, se junta muito bem e se comunica muito bem, né? Porque tudo que a gente gera aqui é bom para a Elite consegue reutilizar. Tudo que a Elite gera, a gente consegue utilizar para o podcast também. Então, é uma união muito forte, né? Essa que a gente... Por isso vem nossa nova campanha aí, né? A Elite é mais que 360, né? Porque hoje, dentro do ecossistema dela, ela entrega desenvolvimento web, performance com tráfego pago, mentoria, né? A gente tem uma divisão de cursos e treinamentos onde tem já um treinamento já formatado, né? Que é o Elite Campeão de Vendas, né? Então, tem já isso dentro do braço, tem o estúdio do Bradocast Studios, então tem a área de marketing. Então, assim, cara, hoje nós somos mais que 360, né? A gente quer sair desse ecossistema que todo mundo dessa bolha, né? Dessa bolha, né? Que todo mundo diz que faz, né? E aí a Elite, quando vem, mostra tudo isso, apresenta tudo isso e é tudo isso, né? É mais que 360. Então, é por isso que eu quis só
pegar esse gancho aí de todas as expertises, esse monstro que a gente tá construindo. Monstro do bem, né? Um monstro do bem. Né? Mas é algo realmente para o cliente entender que ele não precisa sair daqui, cara. Na verdade, ele entra, né, dentro da Elite Digital, ele ou vem pelo Bradocast Studios ou vem pela Elite. E, cara, depois ele encontra tudo aqui, né? Encontra tudo aqui. E é legal, cara, porque hoje a gente tá gravando esse episódio e esse episódio pode gerar quantos cortes? Eu já vi vários. E desses cortes aí a gente pode usar em quais plataformas? Praticamente todas. Isso A aí. gente divulga lá no YouTube, no Spotify, no Instagram, no TikTok. Isso aí. Então aqui, ó, Facebook. 40 minutos, 50 que a gente tá gravando, a gente consegue... Nem isso. Nem isso muitas vezes, né? Nem isso. A gente consegue distribuir todo esse conteúdo de valor para diversas redes sociais. É isso aí. E quanto mais redes sociais a gente tá gerando conteúdo e mostrando conteúdo de valor, mais resultado com certeza a gente vai ter, né? O cliente É exponencial, é exponencial. Quanto mais tu tá presente, mais é a tua chance de crescer. Se tu publica um vídeo no Instagram, tu tem uma chance de dar certo. Se tu publica um vídeo, o mesmo, no Instagram, no TikTok, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, cara, tua chance foi pra 5. para comunicar, né, o mercado. Exatamente, foi pra 5. Agora, se tu publica 2 vídeos em 5 plataformas, tu tem 10 vídeos rodando na internet que podem gerar pra ti. Uhum. Gerar autoridade, gerar venda, enfim, gerar diversos benefícios que o podcast traz, né? Uhum. Então, até pra gente encerrar a nossa conversa da melhor forma, se você tem interesse em fazer um podcast, se você tem interesse em entender um pouco mais o funcionamento de uma agência, de uma parceria que é mais que 360, entre em contato com a gente, tem o nosso e-mail aí, vai ter também o contato da Elite, para conhecer um pouco mais disso, sem compromisso, uma conversa sem compromisso pra gente entender mais, ver o que faz sentido pra ti e daqui um pouco formar uma parceria para o futuro, uma parceria até de longo prazo para a gente estar unido e fazer a tua empresa, fazer o teu posicionamento pessoal muitas vezes também, ser mais impactante e gerar mais resultados para ti e para tua empresa, né? Uhum. Perfeito. Novamente, obrigado por estarem aqui, toparem bater esse papo com nós. É muito importante para nós, né? Agora, como sócios, a gente tem que trazer isso, a gente tem que mostrar os nossos planos, a gente tem que mostrar a nossa visão de futuro. E ter vocês aqui é fundamental, especialmente nesse lançamento da nossa empresa, né? Com certeza. Então, muito obrigado. Momentos finais, podem ficar à vontade para divulgar o que vocês quiserem. Cara, eu que agradeço também o convite, né? Participar de um episódio do Bradocast também é uma honra, né? Segundo já, né? Segundo. Mas também, cara, mostrar para a audiência, né, do Bradocast, que a gente é genuíno, né? Que a gente quer clientes genuínos também, né? Parem para pensar, tudo que a gente falou hoje tá baseado num sustento, né? No sustento de longo prazo, no sustento de criar conteúdo, gerar autoridade, né? Para se preocupar com o cliente. Então, parando para analisar isso, a Elite e o próprio Bradocast Studios já estão se posicionando. Nesse papo de hoje, a gente já mostrou que, cara, a gente quer clientes que, né, utilizem das nossas ferramentas, utilizem da nossa prestação de serviço, mas que pensem a longo prazo. Né? A gente busca esse tipo de cliente, né? Não aquele cliente, né, que às vezes ele vem fazer testes, né? Eu acho que a Elite... E querer resultado rápido. Imediato, né? Imediato. Querer resultado na semana seguinte. Cara, isso não existe, né? É um cliente sem experiência de mercado, é um cliente que acaba não valorizando também a nossa expertise, porque, cara, uma agência de 16 anos, um estúdio, né? Um Bradocast de mais de 3 anos e meio, com mais de 150 episódios. Tu tem muita autoridade aqui dentro, né? Tu tem muita expertise aqui dentro desse ecossistema. Então, é isso que a gente também quer mostrar para vocês que estão nos ouvindo, né? Quando, né, vocês chegarem até nós, esse é o ambiente que vocês vão encontrar. E é um pensar a longo prazo, né? Que a gente acredita que dá certo. Né? A gente já entrevistou milhares, aí, dezenas, centenas de empresários, né? Dentro do próprio Bradocast, né? Podcast. Isso aí. E a gente já viu que a essência é essa. Né? Não é começar uma empresa hoje para já tentar dar sorte na semana seguinte, dar resultado, não. Quantos anos demorou para a Elite como empresa
ser reconhecida, ter resultado. Quantos anos demorou para as grandes empresas Nos enxergar. serem reconhecidas, né? Isso aí. Pega aqui na nossa região, pega as principais empresas que são metalúrgicas. Cara, estão no mercado há 20, 30, 40 anos. 50, 80 anos. É. Não E é aí, assim. será que eles tiveram resultado em um ano? Isso aí. Então, Difícil, cara, né? a gente já está se posicionando, né? Buscando esse tipo de cliente, né? Então, se você se identificar Isso com aí. o nosso tipo de perfil, né? Com a nossa essência, né? Entre em contato, né? Fale conosco aí. Obrigado também pela audiência. Obrigado, pessoal. Agradeço o convite aí. E uma mensagem final, né? Para quem está nos assistindo aí. Surfar a onda, sair na frente em relação aos concorrentes. Pegar esse time, que nem a gente falou, que é recente sim, esse mundo de podcast, vai crescer muito ainda, mas pegar esse momento e sair na frente. Tá? Sair na Essa frente. é a mensagem final isso aí. aí que eu queria deixar. É isso também. aí. E reforço que quem quiser entrar em contato, quem quiser conhecer um pouco mais, quem quiser vir tomar um café, tanto com a gente, Boa. quanto com o mate. pessoal da Elite, um mate mate, também, claro. um belo mate gaúcho, né? A gente está aberto, vamos sim conversar, nossas informações para contato vai estar toda na descrição. No nosso Instagram, entra no nosso Instagram, manda uma DM lá, manda uma mensagem pra gente, você que tá assistindo. Pô, cara, queria, como é que funciona o podcast, como é que funciona fazer um podcast? Vocês só dão um espaço? Não é bem assim, a gente faz muito mais do que isso. Não é só te oferecer o espaço pra te vir aqui gravar e ir embora. A gente vai te orientar nessa trajetória para podcast, assim como a Elite faz no marketing digital. Então, novamente, quero reforçar essa mensagem. E também quem assistiu esse episódio até o momento, novamente convido para deixar o like, para fortalecer cada vez mais esse ambiente de podcast e daqui um pouco ter o seu também. É isso. É isso, né? Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo episódio do Bradocast.